Olá, lindezas, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E eu serei hoje a professora de língua portuguesa de vocês do 9º ano. Como vocês estão? Espero que bem. Como vocês sabem, eu sou uma mulher sortuda e nunca ando sozinha. Hoje quem faz a nossa tradução para Libras é Karen. Bem-vinda, Karen. Espero que você goste da aula de hoje. É, É importante lembrar que a tradução para Libras torna nossas aulas mais acessíveis. E ainda pensando em acessibilidade, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de cabelos pretos, cacheados, na altura dos ombros, uso um óculos arredondado, tenho olhos escuros, estou hoje em pé, em frente à câmera, usando uma camisa laranja e uma saia listrada branca e preta. Certo? É, Importante lembrá-los que nossas aulas estão tanto no nosso canal do YouTube Educa Recife, quanto no nosso aplicativo Educa Recife. Aplicativo este que vocês podem fazer o download, tanto pelo QR Code que vai aparecer na tela, quanto pelas lojas de aplicativo para Android e iOS, certo? Então façam o download, se conectem onde? No chat. Por quê? Porque o chat é a nossa ferramenta interacional. E hoje, para nossa sorte, para minha sorte, para a sorte de vocês, quem faz o nosso chat é a nossa queridíssima professora Viviane Santos. Vamos dar um oi para ela. Olá, professora! Eu já tô aqui conectada, assim como a professora Camille, eu vou me autodescrever, tá certo? Eu sou uma mulher negra de cabelos escuros, que hoje estão presos em um rabo de cavalo, tenho olhos escuros, uso óculos arredondados, estou sentada atrás de uma mesa aqui, atrás do meu computadorzinho, pronta. E hoje eu visto uma blusa laranja. Você que está em casa, como sempre, pode participar das nossas aulas, tanto pelo chat do aplicativo do Educa Recife, quanto comentando lá no YouTube depois que a aula é postada. Então deixa o seu comentário, a gente sempre volta e lê tudinho, tá certo? Vamos aproveitar essa aula que hoje promete, né, professora Camila? Eita, espero que sim, porque hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de leituras, né? A gente vem lendo alguns gêneros, alguns contos, algumas crônicas, discutindo um pouquinho sobre isso, né? Hoje a gente vai trabalhar interpretação de texto com conto contemporâneo. De quem? Marina? Marina Colação. Marina Colasanti, que tem sido uma autora, né, que tanto eu quanto a professora Viviane estamos gostando muito de ler e de trabalhar com vocês, certo? Então, antes de tudo, vamos relembrar algumas coisinhas que é a estrutura da narrativa, né? Por quê? Porque quanto mais a gente relembra, a gente pode aproveitar o conto de maneira mais eficiente, digamos assim, porque a gente já vai lendo e identificando a apresentação, por exemplo, que também é chamada de introdução. Nessa parte inicial, o autor do texto apresenta os personagens, o local e o tempo em que se desenvolverá a trama, certo? Em seguida, a gente vem para a parte do desenvolvimento, que é a maior parte da história, e é desenvolvida com foco na ação dos personagens. Temos também o clímax, que é o ponto alto da narrativa, né, que designa o momento mais emocionante da história, da trama. E aí a gente tem também o quê? O desfecho, também chamado de conclusão, e ele é determinado pela parte final da narrativa, onde a partir dos acontecimentos, os conflitos vão sendo desenvolvidos. Então, tendo em vista essa estrutura, o que é que a gente pode fazer? E lendo um texto, né? Isso a professora Viviane já ir conversando sobre essas partes Com do certeza. texto. Aí, lembrando, é importante lembrá-los que o nosso, né, os conteúdos que estamos trabalhando de interpretação estão todos na Árvore do Livro. Essa plataforma incrível em que vocês têm acesso a uma quantidade absurda de livros. E aí vocês podem fazer o login com a matrícula de vocês, tá certo? E hoje a gente vai trabalhar um conto que está nesse livro de Marina Colasanti, 23 histórias de um viajante. E o conto de hoje São os Cabelos das Mulheres. O que esperar de um conto que começa Polêmica. com esse título, São os Cabelos das Mulheres. Então a gente vai lendo junto, fazendo essa interpretação ao longo da leitura, e aí qualquer coisa vocês podem jogar no chat. Não é isso? Vamos lá. Ó.
Aí eu vou pedir pra gente colocar em caixa pronto. São os cabelos das mulheres. Naquela aldeia de montanha, perdida entre neblinas, a chuva havia começado há mais tempo do que era possível lembrar. Então, vê, a gente tem aqui um local, né, um espaço. A gente tem uma informação interessante de que a chuva havia começado há mais tempo do que era possível lembrar. Ou seja, chovia há muito, muito, muito tempo. Só a água vinha do céu, em fios tão cerrados, ou seja, tão fechados, uma chuva tão forte, que as nuvens pareciam serzidas ao chão. Serzida quer dizer costurada. Então, veja, aqui ela já está o quê? Ambientando o espaço, o tempo, né? As situações. As plantações haviam se transformado em charcos. São como pântanos, né? Essas regiões muito molhadas. Encharcadas, né? Encharcadas, exatamente. As roupas já não secavam junto aos fogos fumacentos. E pouco ou nada restava para comer. Por quê? Porque um clima que sempre chove, ele não é fértil. Né? É necessário que você tenha as estações do ano, que você tenha essas mudanças, né, para que o solo se nutra. Sazonalidade, né? Isso. Ó, reuniram-se os velhos sábios em busca de uma resposta. E longamente deliberaram, estudando as antigas tradições. Então, aqui a gente tem o quê? Uma reunião de um conselho, digamos assim, né, em que eles vão ler as antigas tradições, né, as leis, os costumes. São os cabelos das mulheres, disseram por fim, e obedecendo aos pergaminhos, ordenaram que fossem cortados. Então, aqui a gente tem o quê? Uma culpabilidade já imposta, né? É que nós, leitores, não sabemos qual é o conteúdo dessas leis, a gente não sabe quais são as tradições, mas as mulheres, os cabelos das mulheres foram os culpados, né? Estão sendo culpados pelas chuvas. Continuando, a gente tem, ó, na praça da aldeia, desfeitas as tranças e coques, soltos todos os grampos, os longos fios que chegavam à cintura foram decepados rente à raiz e entregues à chuva. Todos os viram descer na correnteza ondulantes e negros. Todos se encheram de esperança, enquanto as mulheres abaixavam a cabeça, deixando a água escorrer em filetes sobre a pele nua. Então, o que é que houve? Qual foi a solução proposta? Cortar os cabelos das mulheres para que eles fossem oferecidos à chuva como um sacrifício, como uma solução para que a chuva cessasse. Se a gente parar pra pensar que os cabelos eles caem pelo corpo feminino, né? É uma analogia interessante com a chuva, né? Sim, e que elas baixam, né? Abaixam as cabeças e sentem a chuva escorrendo em fios, né? Em filetes. E aí elas o quê? Se submetem, né? Elas obedecem. De fato, pouco demorou para que as nuvens levassem sua carga em direção ao vale, desfazendo-se de longe, ao longe. E o sol acendeu-se num céu tão enxuto e limpo que parecia novo. Então, num primeiro momento, o que é que a gente tem aqui? A gente tem um resultado positivo, né? Como se fosse uma resposta ao sacrifício das mulheres. Aquecia-se ao sol a antiga umidade guardada entre pedras e grotas. Vindas daquele calor, talvez daqueles vapores abafados no escuro silêncio, longas serpentes negras começaram a deslizar para a luz. Então, porque não havia mais chuva e começou a existir o calor, a gente tem essa figura das serpentes que vão, o que é que vai acontecer? Elas vão começar a invadir a aldeia. A surgir, né? Elas A estavam surgir. escondidas por causa da chuva. Isso, porque o clima não está mais úmido, né? Também. Os homens só se deram conta da terrível presença quando os campos abaixo da aldeia já estavam invadidos. Com asco e horror, as encontravam, de repente, enroscadas no cabo de uma enxada, no fundo de um cesto, ou brilhando entre os sulcos, então, entre os espaços, né? Eram tantas, de nada adiantava caçá-las, cortadas ao meio, ou degoladas por facão ou foice, multiplicavam-se, cada parte adquirindo vida própria e afastando-se como se recém-saída do ovo. Quase não
não lhe bastassem os campos, começaram a deslizar em direção à aldeia. Então, veja, a gente tem aqui uma associação de serpentes que começam vindo, né, do campo para as cidades e não adiantava, lhes cortar as cabeças, porque elas se multiplicavam. Então, qual seria aqui a solução? Será que a gente vai ter uma solução ao longo do conto? O que é que você acha, professora? Olha, se o inseticida não funciona aí contra as serpentes, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Não sei, provavelmente, não sei, alguma coisa talvez com o cabelo das mulheres, ou talvez alguma coisa com o cabelo dos homens, de repente. Olha aí, Eu será? cortaria o cabelo dos homens também, porque aí fica tudo igual, e, né? Pelo menos uma certa equidade aí. Exatamente. Ó, vamos lá, continuar. Em breve, bastou afastar um móvel, abrir um armário para encontrar uma serpente enovelada. Então, as serpentes estavam em todos os lugares. Qualquer cobertor, qualquer travesseiro, qualquer manta ou almofada podia ser seu ninho. E entre as achas de lenha, ou seja, as toras de lenha, né? Entre as talhas de azeite, entre os gravetos e as cinzas do fogão, entre os grãos das despensas por toda parte e em todo canto, cobras ondulavam suas espirais. São os cabelos das mulheres, exclamaram afinal os aldeões, sem necessidade de reunir os sábios. Então aqui já vem uma culpabilidade imediata, né? E as mulheres riram, escondendo o rosto nos lenços e nos xales com que cobriam suas cabeças. Acabem com isso, ordenaram-lhe os sábios, e não se referiam ao riso, mas às serpentes. E com voz que não admitia réplica, repetiram: acabem com isso, mulheres. E agora essa parte é muito boa. Mas como acabar com o flagelo se lhes faltava o remédio? Ou seja, como acabar, né, com esse infortúnio, se lhes faltava o remédio? E Eles qual não seria sabiam. esse remédio? Seus cabelos. Responderam as mulheres e acrescentaram: cabelos, para acabar com esses, precisamos dos nossos. Então, para acabar com esses cabelos, que seriam as serpentes, elas precisavam dos cabelos delas. E aqui a gente tem quase que uma mistura da figura da mulher como uma da bruxa, né? Que uma magia, alguma coisa intrínseca aí. Ao mesmo tempo que eu penso na Medusa, né? Que Exatamente, é a gente essa vai. mulher serpente. Que é tipo a Exatamente, mulher com os cabelos cabelos de serpente. A gente vai Chegaremos, né? chegaremos Imaginei. nesse ponto da aula, mas é justamente isso. A gente tem essa associação quase que imediata quando uma das mulheres diz, né? Precisamos dos nossos para acabar com esses. Esses quais? Essas serpentes, esses cabelos de serpente, digamos assim. Mas e agora? Se não tem mais cabelo, o que é que vai acontecer? Vamos ver. Ó, e cabelos elas não tinham. Por quê? Porque elas foram culpadas e foram tosadas, né? Todas tiveram as cabeças raspadas. Parecia inútil procurar. Por baixo dos lenços, apenas uma leve penugem despontava. Nenhuma mulher havia sido poupada. Ainda assim, procuraram de casa em casa, mesmo nas mais distantes. Até que, escondida entre as saias das irmãs mais velhas, no fundo de um casebre, encontraram uma menina. Uma menina pequena, tão pequena que ao tempo das chuvas havia sido confundida com um menino. Uma menina pequena com um rabichinho magro, ou seja, ela tinha um cabelinho bem pequenininho, bem pouquinho cabelo, porque ela era muito nova para ter sido reconhecida como menina e ter os cabelos raspados. Então, veja, a esperança de solução se dá justamente porque existe uma mulher, um corpo feminino que não tinha sido culpado, né? Que não tinha sido punido. Desatado o cordão que prendia o rabicho, os cabelos desceram, cobrindo as orelhas. A mãe colheu um fio, enfiou-o numa agulha. Todos olhavam. Todos viram a mãe levantar uma pedra, suspender a serpente que ali se abrigava e, com pontos firmes, coser-lhe a boca, ou seja, costurar, né, a boca da serpente. Todos viram a serpente afastar-se, deslizando ladeira abaixo. O rabicho da menina já era apenas um fio, quando a última ondulação negra
desceu a encosta e a grama fechou-se sobre o seu rastro. Veja que bonita essa parte, que aí ela marca o tempo, quando ela diz que somente um fio de cabelo sobrou, ou seja, todos os outros fios foram usados, e a última serpente desceu e foi embora, e a grama cobriu seu rastro. Então, essa parte, né, acabou. E a grama cobriu seu rastro é uma forma também de marcar a passagem temporal. Exatamente, perfeitamente. E passado algum tempo, a serenidade havia voltado à aldeia. Sem que, porém, viesse com ela a alegria. Então, agora a gente tinha paz, mas faltava alegria. O frio demorava-se. Por quê? Porque agora a gente está num tempo de frio. Passou a chuva, passou o verão. A gente tem quase que marcadas as estações do ano, né? O frio demorava-se sem abrir caminho à primavera. As mulheres caminhavam no vento com a cabeça coberta, todas elas envoltas em panos. As brotações tardavam, as sementes não germinavam na terra gelada, nem chegavam as aves migrantes. Então era quase como se o tempo tivesse parado, porque a estação do ano não passava, a primavera não chegava. É interessante, professora Camília, eu sei que está no meio da leitura, né? Não, mas aqui... Porque a gente começa o conto estando no inverno infinito, na chuva infinita, aí a gente passa por todo esse processo de cortar, né, o cabelo das mulheres, aí chega o verão, que é onde as pessoas normalmente cortam os cabelos porque fica quente. E aí, para trocar de estação de novo, elas precisam mexer de novo nos cabelos, e aí há essa troca, a volta de outra estação. De um frio agora, né? Um frio intenso que não passa. Até que, e agora a gente vai chegar num outro ponto, ó. Ainda fazia frio na manhã, em que a primeira mulher tirou o chale, sacudiu a cabeça, os cabelos que haviam crescido, rodearam-lhe o rosto. E porque aquela havia tirado o chale, uma e logo outra a imitaram. Uma quarta desfez sobre a testa o nó que prendia o lenço. Cabeças de mulheres assomaram às janelas descobertas. Os cabelos lisos, crespos, ondulados, dançaram livres, farfalhando como folhas. Cintilaram ao sol, que de repente não merecia tão pálido. Em algum ponto daquela manhã, a primavera foi-se no caminho. São os cabelos das mulheres, disseram os homens, farejando o ar, que se fazia mais fino. E sorriram. Então, já não percebem a relação das mulheres com o tempo, com os cabelos das mulheres e a natureza, né? E no final há uma mudança de perspectiva, né? De como os homens agora encaram os cabelos das mulheres. A culpabilidade não é mais aceita, né? Isso. E aí no final, na verdade, você tem uma mudança no juízo de valor, né? Do que seria essa culpa dos cabelos das mulheres. Pois é, exatamente. E é interessante pensar que, por exemplo, a gente tem um ser que é mitológico, que é o Sansão, que tem a força atribuída aos cabelos, né? Para Sansão, quando ele corta os cabelos, ele perde força física, né? Aí no conto a gente tem mulheres que perdem o cabelo e perdem a culpa, consequentemente, porque elas não são mais responsabilizadas pelo clima, pelo tempo, pelas intempéries climáticas que possam existir na aldeia. A gente tem relações bastante diferentes entre o que o masculino percebe e o que o feminino. Né? E a gente também percebe que aí, na verdade, eles notam que não há uma necessidade de punição, em que, na verdade, há até um certo arrependimento, né? Eles percebem a essenciabilidade, como é essencial o cabelo das mulheres. E aí esse conto me fez pensar que os cabelos das mulheres e a figura feminina, ela é bastante controlada, né? Enquanto imagem, ao longo da história. E os cabelos são um símbolo muito forte disso. O símbolo do feminino, o símbolo do pecado, o símbolo da selvageria. E aí a gente percebe no conto que os direitos das mulheres são rapidamente o quê? Tirados. Sim. Né? Porque como se fossem corpos que pudessem ser manipulados ao gosto dos conselhos e das leis. Aí eu trouxe aqui uma citação para a gente pensar um pouco. Ó. O cabelo é talvez o nosso mais poderoso símbolo de identidade individual e de grupo. Poderoso porque é físico,
Então, a gente consegue ver, consegue perceber e, portanto, fazer, né, essa marcação de grupo, essa marcação de identidade e, portanto, extremamente pessoal. E por quê? Isso, o cabelo, ele existe ao toque físico, ele não é subjetivo, né? Não. Ele é material, né? Ele é uma marcação material, ele é um signo bastante forte. E, portanto, extremamente pessoal. E por quê? Embora pessoal, é também público, em vez de privado. Problemático isso, hein? Porque a gente está sempre o quê? Expondo os cabelos ou expondo a privação dos cabelos. Mesmo que você use um lenço, você está ali marcando que você não mostra seus cabelos, que você os esconde, né? Então, ó, o cabelo das mulheres foi e ainda é considerado um símbolo de sensualidade, selvageria e feminilidade, sendo assim um signo a ser controlado, assim como o corpo das mulheres. Isso a gente está falando ao longo da história, né? Em que a gente tem uma estrutura de poder em que as mulheres acabaram tendo os seus direitos tardiamente conquistados e com base em muita luta, né? E por quê? Porque é um corpo a ser controlado. Ó, desde a antiguidade, o cabelo das mulheres possui uma série de significados, encarna tabus e normas sociais. Os cabelos, eles são muito marcadores sociais. Havia, né, uma certa diferenciação de status social, de classe, através dos cabelos. Sim. Então, através dos cuidados dos cabelos, os cortes ou a ausência de corte. A moda vitoriana de se ter que a mulher nobre, ela mantinha cabeleiras gigantes. Por quê? Porque isso marcava um corpo que não precisava do trabalho externo e que tinha condições de ficar em casa cuidando dos cabelos. Sempre um marcador, né, de docilidade, um corpo mais submisso. Se casada, não podia sair sem véu. Menina usa-se trança e penteados baixos. E aqui também você tem uma marcação das fases da vida da mulher, pelo menos há uns séculos atrás, em que você tinha essa normatividade dos penteados, dos cabelos, esse controle de como usar seus próprios cabelos. E eu acho que até hoje, professora Camila, não há um controle, mas há alguns comportamentos que ainda são indicativos, né? Então, se você usa um cabelo curto, assimétrico, então você é descolada, moderna. Inclusive, os cortes de cabelo têm nomes. Sim, exatamente. Né? Quando a gente vai escolher um corte de cabelo, você quer um long bob, você quer um Chanel, você quer o que é que você quer. E isso é um indicativo da sua própria personalidade. Né? E não só isso, né? A gente tem também ainda tabus ligados a mulheres mais velhas não podem ter cabelos longos. Ou tem que pintar. Ou tem que pintar. Por quê? Porque a gente continua nesse controle dos cabelos femininos. Né? Como se houvesse uma regra que precisasse ser de fato seguida. Quando, na verdade, é um signo muito privado, que é constantemente controlado como público, né? E assim, uma das punições comuns às mulheres era o ato de raspar a cabeça, porque isso levava-as ao anonimato e era um signo de humilhação, que é exatamente o que acontece com as mulheres no conto, né? Tendo em vista que cortar ou raspar os cabelos era sinal de penitência, né? No conto, cortar os cabelos das mulheres torna-se um sacrifício, um ato de punição, já que, segundo as leis e os mais velhos, a culpa pelo que está acontecendo na aldeia é delas. As chuvas cessaram, né, quando há o sacrifício, dando lugar ao sol. Entretanto, passado algum tempo, começaram a surgir serpentes por todos os lados, que estavam invadindo a aldeia. Um segundo problema com relação às serpentes era que a cada golpe desferido pelos homens, a serpente se partia em duas, e cada parte multiplicava-se rapidamente. E aí a gente associa que as serpentes descritas no conto, elas podem ser relacionadas àquelas que formavam os cabelos da Medusa. A Medusa, que inclusive é muito simbólica, tem um sentido de quase uma rebeldia feminina também e uma punição, né? Porque há duas ou mais versões para o mito da Medusa, mas em uma delas ela é punida por Atenas. E aí os cabelos se tornam serpentes e ela transforma as pessoas em pedra. Então é como se ela se insurgisse e, portanto, ela se tornasse uma figura que afasta os outros, né? E que é considerada maligna.
Cuja beleza foi punida, né? Foi punida, a beleza foi punida. E aí olhar para Medusa é uma tentativa de olhar para o que foi belo. Isso. E aí automaticamente você é punido por causa disso virando pedra. É muito Um descabimento, forte, né? Ó, e quem era a Medusa, né? A Medusa era uma górgona, um monstro dos mitos gregos. Ela tinha duas irmãs também górgonas, mas que diferente dela, eram imortais. Medusa tinha o poder de transformar em pedra os que olhavam diretamente para ela. Ainda, algumas versões da mitologia afirmam que ela teria sido uma mulher amaldiçoada por Atena. E aí a gente tem muito essa figura do feminino que amaldiçoa o masculino, né? E que odeia o masculino e que fica marcando essa Sim. E é questão entre gêneros. E é interessante pensar também, não só entre gêneros, mas também do mesmo gênero, né? Porque você tem Atena amaldiçoando Medusa. Então é uma intriga que é feita mitologicamente e que vem, espero que assim seja, morrendo ao longo do tempo, né? Hoje em dia, nem sempre as mulheres estão associadas dentro de histórias, dentro da ficção, de forma... Isso vem melhorando, Isso vem né? melhorando. Mas, tipo, no conto, há justamente essa crítica da representação das mulheres como malditas, como bruxas, como constantemente culpadas. Inclusive, através dessa referência à Medusa, que se a gente realmente estudar a história dela, a gente percebe que ela foi injustiçada. E aí ela foi punida por algo que ela sequer fez. E isso nos leva a pensar nos direitos das mulheres, né, que são facilmente cerceados. E aí eu trouxe uma linha do tempo rapidinha dos direitos das mulheres no Brasil, para vocês verem como os nossos direitos eles são muito recentes e que é necessário que a gente se mantenha numa luta social, né? Por exemplo, apenas em 1827 que as mulheres foram liberadas para frequentarem a escola. Somente a partir desse ano é que elas puderam ir além da escola primária. Então, a gente vai notar que várias leis elas são sobre garantir o acesso ao estudo. Por quê? Porque eu sempre digo que conhecimento é poder. E quando você quer privar um grupo social do poder, é porque você quer controlar aquele grupo, né? Ó, tanto é que somente em 1879 que as mulheres conquistaram o direito de acesso às faculdades. Então, veja, é uma conquista mais ou menos recente, né? Bastante. E mais recente que isso é o direito das mulheres de criar um partido político. Então, vejam como que um grupo social vai ser levado em conta na feitura das leis se não há uma representação desse grupo. Sim. É muito complicado, né? E uma das nossas maiores conquistas, e aí de verdade, a gente tem que realmente levar em conta que é a conquista do direito ao voto, o sufrágio universal, que aconteceu aqui somente em 1932, depois de muitos e muitos anos de uma luta do movimento sufragista, né? Desse movimento das mulheres ao voto. Tem nem 100 anos, né? Nem 100 anos, e é essencial que a gente, enquanto um grupo social, vote, para que a gente consiga ser representado, tá? Somente na Constituição de 1988 é que há uma igualdade legal entre homens e mulheres. 34 anos apenas, em que homens e mulheres são considerados iguais perante a lei. Veja que conquista recente. Sim. E aí, por isso, a gente tem que ficar sempre alerta. E aí, por fim, o último que eu trouxe foi que, em 2015, foi aprovada a lei do feminicídio, que aí a gente tem um agravante, né, sobre crimes cometidos contra as mulheres. Eu trouxe isso aqui para que a gente reflita, né, sobre a fragilidade, sobre a como faz pouco tempo que esses direitos foram conquistados e que a gente pense que, às vezes, é muito fácil retirar direitos de um grupo social inteiro, né? Aí, para terminar, eu trouxe uma frase de Maya Angelou para a gente pensar. Ó. Toda vez que uma mulher se defende, sem nem perceber que isso é possível, sem qualquer pretensão, ela defende todas as mulheres. Verdade. Então, né, acho que eu trouxe bastante coisa para a gente pensar. Infelizmente, nossa aula chegou ao fim. E aí eu queria agradecer a Karen e a produção por tornar essas aulas mais acessíveis e pela qualidade, né, por prezar pela qualidade delas. Vou passar a palavra para a professora Vivi, a gente se despede. A aula foi massa, não foi no ano. Eu me diverti aqui assistindo, achei muito educativa. E eu espero que vocês tenham gostado também. Eu me despeço por aqui. Um cheiro e até a próxima.
Como sempre aqui a gente tem as referências da aula e como sempre foi um prazer estar aqui com vocês. Qualquer dúvida ou comentário, botem lá no YouTube que eu estou sempre de olho, tá certo? Um beijo e até a próxima.